Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, determinaram o afastamento imediato de policiais civis e agentes citados nas delações de Vinícius Gritzbach. Ele foi executado na última sexta-feira no aeroporto de Guarulhos. O empresário havia firmado um acordo de colaboração com o Ministério Público de São Paulo, no qual mencionou o envolvimento de policiais civis em atividades ilícitas ligadas ao PCC, além de relatar casos de extorsão dos quais foi vítima. A Polícia Militar de São Paulo também passa por uma investigação interna, após afastar policiais que atuavam na escolta privada de Gritzbach. Investigações apuram se esses policiais colaboraram com a execução do delator. Vamos chamar o Roberto Mota? Muitos aspectos desse episódio para a gente discutir, analisar. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Claro que a cada dia uma nova informação vem à tona, as investigações seguem. É preciso destacar também o posicionamento das autoridades do estado de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas, o governador, e Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, naturalmente afastaram os agentes que foram citados pelo delator Gritzbach. Mas há uma dúvida, né? Se ele teria sido, o Gritzbach, executado por integrantes da facção criminosa ou até por policiais. Vamos aguardar o avanço das investigações, né? Vamos aguardar, e não vai ser difícil esclarecer esse ponto, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Todo o rigor da lei para aqueles que traem os seus colegas de corporação. Infelizmente, o rigor da lei brasileira é pouco, e os traidores sabem disso. Mesmo assim, parabéns ao governo de São Paulo, parabéns ao Ministério Público, parabéns ao secretário de Segurança pela pronta ação. Crimes cometidos por policiais ferem duplamente a sociedade. Eles são crimes inconcebíveis, inadmissíveis e inaceitáveis. Trazendo as informações atualizadas para as pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan News, ontem trouxemos a notícia, o afastamento de 8 policiais militares e no dia de hoje, Corregedoria afastando 6 policiais civis que foram citados na delação do empresário que morreu na semana passada, o empresário Gritzbach. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, também trará suas reflexões, suas análises acerca desse episódio. A cada dia a gente recebe uma informação, avança a investigação inclusive que acontece em várias frentes. Bom, governo de São Paulo, as autoridades aqui do estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, claro, em cima desse episódio, muitas coisas devem aparecer, né, Dávila? Mas quais são as análises que nós precisamos fazer nesse momento? Boa noite, Caniato. Boa noite ao Mota, ao Beraldo e à nossa audiência. Bom, a primeira coisa importante é a atitude do governo do estado. O governo do estado agiu com celeridade, está investigando a fundo, já afastou os policiais que estão sendo investigados. Isso mostra o pulso firme da polícia, não só no combate ao crime, como também no afastamento de policiais que se envolveram com o crime organizado. Isso aumenta a credibilidade ainda mais da polícia e do governo. Não vão passar pano para criminosos que se escondem na corporação. Serão punidos e afastados. O segundo ponto importante é que nós precisamos ter muita cautela enquanto essa investigação está ocorrendo. Sim, foi um crime encomendado provavelmente pelo PCC, mas quem executou o crime, quantos estiveram envolvidos dentro das corporações da Polícia Civil e Militar, isso nós não sabemos, mas é fundamental que se esclareça o mais rápido possível, porque é no rigor da punição desses criminosos, é no combate ao crime organizado que a credibilidade da polícia do estado de São Paulo e do governador Tarcísio vão aumentando perante a população paulista, que não aguenta mais viver num estado permanente de guerra e de conflito do cidadão de bem com o crime organizado.
Cristiano Beraldo também está conectado com a gente ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Claro que a gente precisa aguardar o avanço dessas investigações, mas tem uma linha de investigação que indica que o tal plano de execução poderia, inclusive, ter sido realizado por policiais, né? Lembrando que o delator, inclusive, teria falado ou revelado a participação de policiais nesse grande esquema do PCC. E aí, os tais policiais poderiam, conjuntamente com a facção ou não, executado esse plano. Claro que isso é apenas uma teoria, né? Por enquanto uma hipótese, uma linha de investigação. A gente vai aguardar o avanço dessas apurações. Beraldo. Renato, a única certeza que temos é que esse crime foi cometido por bandidos de alta periculosidade. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Independente de usar farda, ter distintivo, quem realizou esse ato, esse assassinato, essa execução à luz do dia, dentro das instalações do Aeroporto Internacional, foi um criminoso profissional, preparado, que estava ali muito bem informado, sabia o momento de agir, aonde agir, quantas pessoas precisaria, o tipo de armamento a ser usado. Então é criminoso. Agora, as investigações, elas precisam avançar e avançar, esperamos de forma célere, para que justamente tragam essas respostas. Quem está envolvido não só nos crimes delatados pelo empresário morto, mas também nessa execução. Isso é o principal. E se policiais foram afastados, eles estão sendo investigados. A gente também precisa ter um pouco de cautela nessas horas. Muita gente fica aí pressionando para querer colocar a culpa na polícia. E não é assim. É preciso ser feita uma investigação rigorosa. E repito o que já disse tantas vezes aqui nos Pingos nos Is. Policial que é pego cometendo crime tem que ter pena dobrada, porque a sociedade espera dele uma atuação dentro do juramento que ele fez, de defender a sociedade, de cumprir a lei. Então ele, mais do que ninguém, tem que cumprir a lei. Se não faz, tem que ter pena dobrada. Agora, o governador Tarcísio e o secretário Derrite estão fazendo todo o possível para tratar esse caso com a seriedade e a responsabilidade que eles têm e para dar uma resposta à sociedade. Precisam de nós um voto de confiança. Pois é, claro que esse também é um desafio para a administração estadual, porque ainda que seja necessário e urgente identificar essas figuras, é preciso que essa apuração avance. Por exemplo, 6 policiais civis foram afastados pela corregedoria. Lembrando, o empresário, o delator Vinícius Gritzbach, que morreu na semana passada, executado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, acusou agentes ligados ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, também do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, e também de outros distritos policiais, de delegacias de polícia, do 24º Hermelino Matarazzo e também do 30º, que fica no bairro do Tatuapé, de vários crimes, corrupção passiva, associação criminosa e também concussão. Enfim, a gente precisa aguardar o avanço dessas investigações, mas eu fico imaginando a dinâmica, né, ô Mota, de uma apuração como essa. Deve ser super delicado quando você tem um departamento que investiga um crime, mas há desconfiança de que integrantes daquele departamento que efetuam a tal investigação, de que alguns podem estar fazendo o jogo duplo, ou seja, com um pé em cada canoa. Está fazendo a investigação, mas ao mesmo tempo acaba vazando informações para outros grupos, inclusive grupos criminosos, para outra parte, o que é terrível, né? Isso é parte da natureza do trabalho policial, Canhato. Em qualquer lugar do mundo, você, quando é policial, você é sempre confrontado com esse dilema. Você tem que fazer cumprir a lei e, às vezes, você encontra colegas seus que não cumprem a lei. E você fica numa situação extremamente delicada. Você usou a expressão correta. E eu acho que, nesse momento, como disse o Cristiano Beraldo, a palavra de ordem é cautela, prudência.
Vamos aguardar o que vai ser esclarecido. E vale a pena lembrar mais uma vez, as polícias, a Polícia Civil e a Polícia Militar, estão sob a responsabilidade dos governadores. Elas são polícias estaduais, mas toda atividade policial no Brasil é regulada por uma legislação federal. Então, o governador, por mais que ele queira combater o crime, por mais que as suas polícias queiram combater o crime, há coisas que ele não pode fazer, porque a lei não permite. Por mais que um magistrado queira punir um criminoso, há coisas que ele não pode fazer porque a lei brasileira não permite. Então, imaginem o seguinte, imaginem que as polícias são como um cirurgião. Você vai operar um paciente com os instrumentos que estão disponíveis ali. Mas você conhece uma técnica muito melhor para salvar a vida daquele paciente, mas não existem os instrumentos adequados. A legislação penal brasileira são os instrumentos que a polícia e a justiça usam para lidar com o crime. Infelizmente, no Brasil, esses instrumentos estão ultrapassados e enferrujados. Pois é, tem um aspecto que é importante também, vou passar para o Dávila. Dávila, um episódio como esse tende a contaminar a percepção da população, pode gerar uma sensação de desconfiança da população para a força policial, ou você acha justamente o contrário? Um episódio como esse pode servir como um grande exemplo para a autoridade estadual limpar, tirar aqueles que traem a população e, a partir daí, a população identificar transparência na maneira como é conduzida uma investigação dessa? Canhato, eu acho que é a segunda opção, ou seja, uma investigação célere que pune as maçãs podres da polícia, aumenta a credibilidade da polícia, aumenta a credibilidade do governo, o que estraga toda a imagem da polícia perante a população é justamente encobrir crimes e outras más condutas na polícia. É isso que acaba contaminando a imagem da polícia perante a população, não o contrário. Toda investigação dura, bem feita, com o rigor necessário da lei, isso só aumenta a credibilidade não só da polícia, como também do governo. Então, eu entendo que o secretário Derrite está fazendo a coisa certa. Agora, é óbvio que tem gente que vai querer explorar, vai dizer assim, você está vendo como a polícia é tão corrupta quanto o PCC, toda essa história. Mas o ponto é que essa falsa narrativa não consegue predominar quando está sendo feita uma investigação com a celeridade e com o rigor necessário para punir os culpados. Então, eu entendo que essa é mais uma oportunidade para mostrar como a polícia do estado de São Paulo se difere de demais polícias onde o crime e policiais com má conduta estão envolvidos naquilo que eu chamo de destruir não só a segurança pública, mas a confiança nas instituições, como as polícias civil e militar. Seguiremos atentos, monitorando essa situação, o avanço das investigações, qualquer novidade a gente traz aqui ainda na programação da Jovem Pan em Os Pingos nos Is.